Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 12 de Iyar do ano 5781 a contar da criação. Hoje nós estamos a 218 dias do ano 5781 e nós temos aí então a nossa sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. E assim a sabedoria do Rebbe nos diz da seguinte forma, onde nós temos aí uma experiência vivida pelo nosso Rebbe Menachem Mendel, quando todos os primeiros dias da semana ele estava ali em pé em frente à sua residência e ali ele recebia pessoas, milhares, desde manhã até o início da noite ou a tardezinha, onde ele recebia judeus e não judeus, pessoas simples do povo, de forma geral, bem como também autoridades, pessoas importantes dentro de uma sociedade, e nesse sentido o Rebbe sempre estava recepcionando as pessoas pessoalmente. Então vamos ver o que nos fala nesse dia, aquilo que separou para nós o rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações destes ensinamentos, para que nós possamos aprender aqui dentro desse grupo, somos todos um. Então diz assim: em seus últimos anos, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ficava horas em pé todo domingo, primeiro dia da semana, quando milhares de pessoas, tanto judeus como não judeus, enfileiravam-se para receber sua bênção. O Rebbe fitava cada pessoa intensamente, bem nos olhos, por um momento eterno, frequentemente sorrindo, às vezes respondendo a uma pergunta ou dando um conselho, sempre oferecendo sua bênção ou dizendo amém ao pedido da própria pessoa. Cada um recebia da mão do Rebbe uma nota de $1 para ser dada a qualquer causa justa de sua preferência. Todos concordavam que o espetáculo era inteiramente sobrenatural. À medida que a fila avançava, o Rebbe se inclinava cada vez mais, se enchia cada vez mais de vitalidade, como se ele próprio estivesse recebendo vidas dessas pessoas. Depois de muitas horas, quando a fila finalmente acabava, o Rebbe dirigia-se ao seu secretário particular e perguntava: não há mais ninguém? Então o Rebbe ele fazia isso todo o primeiro dia da semana. E eram milhares de pessoas, portanto ali, em frente à sua residência, nas proximidades, o trânsito ele era totalmente bloqueado, havia forças de segurança, o policiamento local ali do Brooklyn, em Nova York, sempre fazendo a segurança do bairro, a segurança do local, porque a aglomeração de pessoas era muito intensa. E isso seguia desde manhã até a tardezinha. Aconteceu uma certa feita em que uma mulher idosa esperava na fila. Ela estava sentada numa pequena cadeira e à medida que a fila andava, ela se levantava, levava a cadeira consigo, sentava e assim sucessivamente. Quando finalmente chegou diante do Rebbe, ela não pôde mais se conter e exclamou, dizendo ao Rebbe: Rebbe, sou mais jovem que você, só fiquei sentada, e você fica aqui em pé, saúda cada pessoa e olha só para você? Como se tratava dos últimos anos da sua vida, ele estava com a sua saúde física já debilitada, mas ele permanecia em pé, recebendo cada uma dessas pessoas que estavam na fila, e sempre tinha uma palavra de bênção, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança,
O Rebbe sempre permanecia ali atento às pessoas e sempre estava disposta com um sorriso, um olhar profundo, sempre respondendo a algum questionamento no sentido com palavras de sabedoria, palavras de entendimento, palavras em que as pessoas nunca saíam do mesmo jeito que chegou, as pessoas sempre saíam fortalecidas, esperançosas, com mais luz diante de si, mais sentido para a sua vida. Então as pessoas realmente nunca saíam sem uma palavra de bênção, de esperança, e que isso renovava o seu viver, e as pessoas iam embora para iniciar uma nova semana com um novo vigor, uma nova esperança e, acima de tudo, fé e confiança em Deus renovadas. E nessa ocasião, essa mulher que estava na fila, e ela levou para si, né, ela levou um banquinho, uma cadeirinha, e à medida que a filha andava, ela movia-se com a cadeira, sentava, e assim sucessivamente, até que chegou na presença do Rebbe, e ela então exclamou dessa forma, né? Rebbe, sou mais jovem que você e só fiquei sentada. E você aqui em pé, saúda cada pessoa. E olha só para você. Ou seja, uma pessoa normal estar em pé desde cedo até a tardezinha, imagine a canseira que a pessoa normal, com sua saúde em vigor, né, com uma idade nova, ela por si só, ela já ficaria muito cansada e estaria aí já de tardezinha, como diz, né, já estaria com todas as suas forças esgotadas. E o Rebbe, nos últimos anos de sua vida, presencial, então ele se comportava da mesma forma. E quando essa mulher fez essa observação para com ele, então ele sorrindo, mansamente, tranquilo, e ele respondeu também com a mesma serenidade para aquela senhora, dizendo: quando está contando joias, você não se cansa. Então, para o Rebbe, o mais importante é que vidas humanas são importantes para Deus e muito importante para ele. E tanto é que ele recebia pessoas ali daquela fila, tanto judeus como não judeus, e de várias pessoas de níveis, de classes diferentes, desde a mais simples até a mais sofisticada. E todos entravam na fila. Não tinha fura-fila. Não tinha aquela questão do privilégio, porque o fulano é importante, porque o fulano ocupa cargo tal, porque o fulano é rico, é milionário. Todos entravam na fila. E todos, pacientemente, andavam passo a passo até chegar ao Rebbe. Então, por aí você tem uma imaginação, ou procure ter uma imaginação, da importância do Rebbe Menachem Mendel nos Estados Unidos. Autoridades dos Estados Unidos, políticos, governadores, prefeitos, até presidente ele chegou a receber. Certo? Então, autoridades, pessoas, tanto judias como não judias, estavam na fila, cada um respeitando o lugar do outro, sempre com respeito, com organização, com disciplina, até chegar o momento na presença do Rebbe e poder falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, rapidamente, obviamente, né? Receber uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança e assim sucessivamente, né? O Rebbe, a importância que ele teve não somente para os judeus nos Estados Unidos, especificamente falando, mas a importância dele foi além das fronteiras dos Estados Unidos, estendeu-se nos 4 cantos da terra, em todas as nações. Mas especificamente falando sobre a questão dos Estados Unidos, a importância que ele teve para os Estados Unidos, em que a data do aniversário de nascimento dele foi decretado nos Estados Unidos o Dia da Educação, para que você tenha ideia da importância, né?
uma das coisas, tem muito mais do que isso daí, mas uma das coisas que nós queremos fazer menção nessa tarde, neste dia sagrado do Shabat, é essa questão, que a importância do Rebbe, em que o próprio Estados Unidos, o próprio Congresso Nacional, reconheceu a importância do Rebbe e decretou o dia da educação, o dia do nascimento do Rebbe. Então, quando essa mulher fez essa observação, e ele então respondeu dizendo, quando está contando joias, você não se cansa. A importância do ser humano para Deus, a importância do ser humano para o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Dessa forma, perguntaram ao Alter Rebbe, o que é mais importante, o amor a Deus ou o amor ao próximo? O que você responderia se alguém te perguntasse isso, ou se alguém te perguntar isso? O que é mais importante, amar a Deus ou amar ao próximo? Qual seria a sua resposta? Amar a Deus? Você poderia dar essa resposta, mas como que você explicaria que seria mais importante amar a Deus do que o próximo? Se porventura você respondesse amar ao próximo é mais importante do que amar a Deus, qual seria a sua explicação sobre esta afirmação? Então, os nossos sábios da atualidade respondem da seguinte forma. O Alter Rebbe, ele respondeu dizendo, ame ao próximo, pois assim você estará amando aquele que seu amado ama. Ou seja, o mais importante é amar o próximo. Por quê? Porque você amando o próximo, você ama a Deus. Porque você ama aquele a quem ele ama. Por isso o Rebbe disse, quando está contando joias, você não se cansa. O quanto é importante o ser humano para Deus. Então, se nós verdadeiramente amamos o próximo, como nós vimos aqui em Levítico, capítulo 18, lá no verso 19, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você estiver fazendo isso, você estará amando a Deus, porque Deus ama cada ser humano, indistintamente. Ele ama. Este é o amor de Deus para o ser humano. E é por isso que na Torá, no terceiro livro dos 5 livros da Torá, nós temos essa expressão preciosa, maravilhosa do nosso Deus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Não esqueça, cada próximo é uma joia, é um diamante. E quando se conta joias, diamante, não se cansa, não é verdade? Vamos para a nossa contagem de Homer. Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos dentro do dia do Homer. E esse dia, nós estamos aí a 27 dias da contagem do Homer. Então vamos fazer a contagem e vamos ver os ensinamentos que há para nós nesse sentido aqui, ok? Conte o Homer. Hoje são 27 dias que perfazem 3 semanas e 6 dias do Homer. Nós estamos em Yesod de Netzach, vínculo na tolerância. O vínculo é uma qualidade essencial da tolerância. Expressa seu comprometimento imutável com a pessoa ou experiência a qual está se vinculando. Um compromisso tão poderoso que você suportará tudo para preservá-lo. Tolerância sem um vínculo não resistirá. Qual que é o exercício para nós no dia de hoje? Para assegurar-se da resistência de sua nova resolução, vincule-se a ela imediatamente. Isso pode ser atingido ao tornar prontamente verdadeira sua resolução com algum ato construtivo
ou comprometendo-se com o próximo. Ou seja, vínculo na tolerância significa exatamente o que nós acabamos de refletir sobre a ação do nosso Rebbe Menachem Mendel, o compromisso com o próximo. Nesse vínculo na tolerância, ou seja, nesse vínculo de comprometimento com o próximo, né, amando o próximo como a ti mesmo, então nós verdadeiramente nós estaremos trazendo o que? Vínculo. Vínculo significa laços, compromissos, responsabilidades com o nosso próximo. Então, amar o próximo como a ti mesmo é realmente uma palavra-chave, mas ela tem uma grande dimensão. E nessa grande dimensão, por isso que o nosso grupo, né, que nós temos aqui, de 26 ensinamentos, tem o título de Somos Todos Um. Então, dentro desse grande quebra-cabeça, as almas que estão fragmentadas, elas estão montando nos 4 ventos da Terra, norte, sul, leste e oeste, está sendo montado esse quebra-cabeça, para que a alma primordial da criação, a alma de Adão, ela esteja cada vez mais sendo montada, aperfeiçoada, devidamente ajustada, para que nos dias da revelação de Mashiach, o justo Mashiach, venha plenamente, né, este quebra-cabeça ser devidamente montado e a unidade das almas, ela se tornará real, né? E aí então nós estaremos aí naquela questão que nós conhecemos, né? A questão de um só pensamento, uma só alma, que significa o mesmo sentimento, mesma visão, participando da mesma adoração ao único e o verdadeiro Deus, e assim sucessivamente. Por isso que a profecia fala que nos dias de Mashiach, a palavra da Torá sairá de Jerusalém para todas as nações. E a palavra da Torá, o ensinamento da palavra da Torá, ela cobrirá toda a face da terra, assim como as águas cobrem o mar. Essa profecia, ela se cumprirá nos dias de Mashiach. Então, portanto, não se cumpriu, né? Porque o justo e o verdadeiro Mashiach ainda não se revelou. Então, para que se cumpra essa profecia, é necessário a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Ok? Baruch Hashem. Então, o primeiro pacto que Deus fez com a humanidade foi o pacto realizado após o dilúvio com Noé e sucessivamente com todas as gerações posteriores a Noé. Nesse sentido, nós temos aí então o pacto da humanidade. Deus fez um pacto com a humanidade, que a humanidade não seria exterminada, ok? Então aí ele deu as 7 leis universais, que são: reconheça que existe apenas um Deus; segundo mandamento, respeite o Criador; terceiro, respeite a vida humana; quarto, respeite a instituição do casamento; quinto, respeite a propriedade alheia; sexto, respeite todas as criaturas; e o sétimo mandamento universal, estabeleça tribunais de justiça. Um resumo da primeira lei, ou do primeiro mandamento, dos 7 mandamentos universais. Então nós temos a seguinte reflexão nesse sentido: reconheça que existe apenas um Deus que é infinito e supremo, acima de todas as coisas. Não substitua esse ser supremo por ídolos finitos, seja você mesmo ou outros seres. Qualquer substituição ao único Deus, a este único ser supremo, que pode ser você mesmo, você idolatrar você mesmo, você idolatrar o seu ego, ou qualquer outro ser, seja ele humano ou não,
qualquer substituição para com o único ser supremo. Então, é idolatria. Esta ordem inclui atos como prece, estudo e meditação. Ou seja, qualquer ato, qualquer prece, qualquer estudo ou qualquer meditação referente a qualquer outro ser que não seja somente o ser supremo, o soberano, o único criador, o único Deus e Salvador, qualquer coisa dirigida a outro ser é idolatria. O homem, a mais fraca das criaturas, está rodeado por forças de vida e morte muito mais poderosas do que ele próprio. Confrontado com a vastidão dessas forças universais, o homem poderia tentar servi-las para proteger a si mesmo e melhorar a sua propriedade, né? Ou seja, o que acontece? Nós estamos envoltos a uma vastidão de forças universais, tanto visíveis como invisíveis. Então, o ser humano ele pode ser tentado em querer adorar ou transformar isso em ídolo, seja o que for, devido justamente às suas forças dimensionais universais. Com qual intuito? Para proteger a si mesmo ou até melhorar a sua propriedade, a questão de prosperidade. Então, as pessoas elas têm a sua tendência, por causa da sua alma animal, tem uma tendência a buscar em forças superiores a dele, como uma forma de prestar culto ou adoração, nesse sentido, para proteger a si mesmo, proteger os seus e também ter prosperidade, né? Então, devido a essas forças universais, o homem pode ser tentado a abandonar a adoração e servir o único e verdadeiro Deus, o único ser supremo, e acabar idolatrando essas forças universais, e ele estará totalmente fora da presença divina. Então, por isso, a essência da vida é reconhecer o ser supremo que criou o universo, acreditar nele e aceitar as suas leis com reverência e amor. A essência da vida. Nós não podemos esquecer essa palavra, esse grande, pequeno, imenso, infinito detalhe. A essência da vida. Qual é a essência da vida? É reconhecer o Ser Supremo que criou o universo, acreditar nele, aceitar as suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, com reverência e amor. Essa é a essência da vida. Devemos lembrar que ele está consciente de nossos atos, premiando a bondade e castigando a maldade. Dependemos dele e apenas a ele devemos lealdade. Imaginar que poderia vir outro poder capaz de nos proteger e suprir todas as nossas necessidades não apenas tolice, mas contradiz a própria, o propósito da vida. E como a história tem mostrado, potencialmente desencadeia forças indizíveis do mal em nós mesmos e no mundo. Ou seja, imaginar que poderia haver outro poder capaz de nos proteger e suprir todas as nossas necessidades não é apenas uma tolice humana, mas também contradiz o propósito da vida. E como a história tem mostrado, potencialmente, desencadeia forças indizíveis do mal em nós mesmos e no mundo. Então, por aí você tira um exemplo. Os dias de Noé, a maldade do ser humano culminou com a eliminação daquela geração. Posteriormente a isso, nós temos a Torre de Babel, que as pessoas abandonaram realmente a essência da vida, que é reconhecer o Ser Supremo como único e verdadeiro Deus, e a Torre de Babel mostrou
realmente essas forças indizíveis do mal. E uma boa parte daquela geração também acabou se perdendo e também houve a confusão das línguas, e aí os povos se dividiram segundo a sua linguagem, foram se identificando, aqueles que falavam a mesma língua, né? E aí se esparramaram em toda a face da terra. Temos aí o exemplo de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com aquelas 5 cidades, por causa do que? Abandonaram, né, a essência da vida, o crer no Ser Supremo, como único Criador e único Deus, e entraram então em desencadearam, né, as forças negativas, as forças indizíveis do mal, e aí o que virou as 5 cidades das campinas de Sodoma e Gomorra. E através das gerações vem acontecendo essa mesma realidade, né? À medida que as pessoas abandonam a essência da vida. Qual é a essência da vida? Reconhecer o Ser Supremo que criou o universo como único Deus e único Salvador. E aceitar e obedecer às suas leis, seus preceitos, com reverência e amor. A partir desse momento que as pessoas abandonam essa essência da vida, automaticamente eles entram em contato com essas forças universais negativas e ele vai desencadear forças do mal, forças negativas, forças indizíveis do mal, que não tem freio, significa isso, não tem freio. À medida que as forças do mal vão se alimentando, certo? Ela vai capacitando as pessoas para serem verdadeiros monstros em todos os seus níveis, né? Então, na atualidade, vamos dar um exemplo simples diante da pandemia que o mundo está padecendo. Essas pessoas que têm abandonado a essência da vida, a crença no Ser Supremo como único Deus e único Salvador, o que desencadeou durante esse tempo de pandemia? O que nós pudemos contemplar? Autoridades que deveriam proteger o povo, simplesmente por causa de corrupção, negaram tratamentos adequados para proteger vidas. E milhares e milhões de vidas se perderam por causa da ganância do poder. Porque perderam a visão da essência da vida, Deus. Vimos aí vários detalhes nos 4 cantos do mundo, sendo negado até mesmo oxigênio para as pessoas poderem respirar. Medicação barata, acessível a toda a classe social, foi negado. E por aí fora vai os absurdos. Temos visto aí, por exemplo, né, dentro do próprio campo aí sobre a questão da vacinação, que tanto queriam a vacinação, o que vários, entre aspas, profissionais da saúde têm feito? Fura o braço do paciente, como se fosse lhe dar a picadinha lá daquele remédio lá injetável, e não aplica a vacina. Além de ferir a pessoa com uma picada, não dá a medicação, nega a medicação. Então nós estamos vendo aí o que significa desencadear forças indizíveis do mal. Ou seja, o que é mais importante? Amar a Deus ou amar o próximo? Vimos a resposta que foi dada pelo Alter Rebbe. Amar o próximo é como você estivesse amando a Deus. Quem ama o próximo, ama a Deus. Quem não ama o próximo, não ama a Deus. Quando alguém diz, eu amo a Deus, você já pode ficar com o pezinho para trás. Mas quando uma pessoa diz que ama o próximo, e tem provas científicas, quer dizer, atos reais, então você pode ter certeza, mesmo que ele não fale que ama a Deus, na realidade ele ama a Deus através do amor ao próximo. Então essas são realidades que nós vemos aí dentro do primeiro mandamento universal, né? Creia em Deus e não adore
ídolos. Nos próximos dias vamos na sequência das demais, ok? Baruch Hashem. Nós estamos então no 7º dia da semana, portanto nós estamos no 7º dia, que é o dia sagrado do Shabat, e nós estamos então hoje, nós vamos finalizar as nossas 2 porções de Aharimot, depois da morte, e Kedoshim, santos, né? Naquela questão, né, da nossa boa curiosidade. Então hoje nós vamos estar encerrando as 2 porções da semana, e aí estaremos concluindo 144 versículos lidos, ouvidos e estudados durante essa semana, e perfazendo, né, até a partir do dia 17 de outubro de 2020 até aqui, nós temos então 3.443 versículos lidos, ouvidos e estudados. E pela graça bendita de Hashem, aliás, nós vamos completar 3.339 versículos. Amanhã nós vamos iniciar a 31ª porção, que é Emor, que significa fala, e nós vamos estudar durante a próxima semana 124 versículos. Aí nós vamos completar 3.443 versículos estudados. Hoje nós vamos completar 3.339 versículos, né? Eu vou dar o testemunho do Pedro Fernando, aqui de Bauru. O Pedro Fernando de Bauru, ele tem no seu arquivo pessoal, desde o dia 17 de outubro até a presente data, ele tem no seu arquivo pessoal todas as lives da À Tarde com a Torá, no seu arquivo pessoal, né? Quando fiquei sabendo desta boa novidade, realmente senti uma gratificante, né, pelo trabalho que nós estamos realizando aqui, né, À Tarde com a Torá. Esse é um dos vários testemunhos que a gente tem ouvido aí de várias pessoas. Entre elas, nós temos ouvido aí algumas pessoas que têm se reportado aí que coisas que não entendiam até então, têm entendido, né, da forma simples que a gente tem passado aqui os estudos da Torá. E aquilo que a gente sempre tem falado, né, em À Tarde com a Torá. A nossa preocupação aqui é trazer o estudo da Torá de uma forma simples, objetiva, em que todos possam entender com simplicidade e com simplicidade servir a Deus de coração e com amor verdadeiro. Como diz o nosso Rebbe, a prece suprema que Deus aceita é aquela prece que é feita por uma criança pequena. E o Rebbe diz que nós não podemos perder, nós precisamos guardar em nós justamente essa questão da criança pequena. É a simplicidade. Assim Deus diz, assim eu acredito. Deus diz, faça, e porque Deus diz, eu faço. Então essa simplicidade que nós precisamos ter no nosso dia a dia, ok? O nosso encerramento das nossas 2 porções hoje está no capítulo 20, a partir do versículo 8, e vamos até o versículo 24 do livro de Levítico. Baruch Hashem, vamos ver se eu consigo aqui identificar aqueles que estão em conexão conosco nessa tarde, né? Temos aí o Luiz Ribeiro, a Malu, do Distrito Federal, o Jandir Dias, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Nadir, a Yaritz, a Verônica, a minha titular da cadeira número 1, Edna, o José Hélio Tavares, a Leocádia Pereira, a Vera Amâncio, o Ruberval Ribeiro, né? Cliquei aqui no lugar errado.
voltou. Essa tecnologia, de vez em quando, a gente acaba apanhando dela também, né? O Ruberval Ribeiro, quem mais nós temos aí? A William Jesuíno Batista, a Carla de Costa, o Pedro Fernando, que já mencionamos aqui. Ok? Se algum nome nós esquecemos, dá um oi aí que a gente vê o nome aparecendo aqui. Baruch Hashem. Nesses dias nós estamos vendo dentro das nossas meditações, reflexões, das nossas duas porções dessa semana. Entre elas nós temos visto aí sobre questões de princípios, normas, mandamentos, leis que vêm nos instruir para não perdermos de vista a essência da vida. Crer no único Ser Supremo como único Deus e único Salvador que está acima de tudo e de todos. Dentro destas coisas, nós temos aí, nesta semana, principalmente sobre questões de relações proibidas. Temos aí aquela expressão que Urashi nos traz nos seus comentários, de forma bem simples e objetiva. Se o fizerdes, Deus é fiel para cumprir a sua promessa de abençoar-vos. Se não a fizerdes, Deus é fiel para cumprir as suas punições para aqueles que transgridem os seus mandamentos. Essas relações proibidas, elas são realmente coisas que nós precisamos analisar, ver quanto isso provoca em Hashem, o quanto que isso provoca no Eterno, realmente uma palavrinha simples para nós entendermos, né? Todo mundo entende a palavra chamada nojo, repúdio, asco, e por aí afora vai. Então, quando Deus traz para nós a respeito das relações proibidas, é para que nós realmente tenhamos sentimentos semelhantes. Porque são abominações diante dos olhos de Deus. E aqui nos nossos finalmente da nossa porção semanal, nós estaremos aí vendo as punições com relações, aquilo que Deus nos fala sobre relações proibidas. E para nós iniciarmos, antes da nossa leitura, nós falamos ontem, né, que nós iríamos falar sobre o que eu posso aprender, o que eu posso aprender das lições de um ladrão. Tem coisa para aprender de um ladrão? Então, assim, há várias coisas que nós podemos aprender nesse sentido aí, ok? Então, primeiramente, nós temos uma palavra aqui a respeito da sabedoria de Salomão. Então, nessa sabedoria de Salomão, sobre a questão do ladrão, nós temos a história de 3 mercadores. 3 mercadores, eles estavam numa jornada e de uma cidade para outra. E quando eles estavam entre uma cidade e outra, né, sempre tem no meio do caminho tem uma pousada. E nesse sentido, como eles estavam se aproximando do Shabat, e eles, por serem mercadores judeus, eles sabem que no Shabat não se pode transportar dinheiro. Então, o que eles fizeram? Então, eles pegaram esses 3 mercadores, eles enterraram o dinheiro para que eles não viessem transportar durante o Shabat. E também, durante o descanso do Shabat, eles tinham que parar, não poderiam caminhar, e então eles ficaram ali. Então, eles enterraram num determinado lugar o referido dinheiro, sendo que durante a noite um dos 3
simplesmente, enquanto os outros dois dormiam pesadamente, ele aproveitou então e de forma sorrateira, né, um gato na escuridão, né, ele pegou, foi ao lugar em que estava o dinheiro enterrado, e ele pegou o dinheiro e escondeu em outro lugar. E assim ele voltou a dormir. E então, depois que encerrou o Shabat, eles foram num lugar específico para buscar a bolsa de dinheiro. E aí então, quando eles descobriram que o dinheiro tinha desaparecido, um começou a acusar o outro. Os três. Um começou a acusar o outro. Você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão. Mas aí, quem é? Alguém vai confessar? Quem que vai confessar? Não, fui eu que roubei. Não vai. Então, os três mercadores estavam próximos de Jerusalém, então eles procuraram na audiência que o rei Salomão tinha com o povo, eles entraram na fila e esperaram. Chegou o momento deles, aí diante do rei Salomão, eles explicaram toda a situação, e eles falaram para o rei Salomão, ó, um de nós três é o ladrão, só que ninguém confessa. E todos falam, não fui eu. Ladrão vai confessar? Não vai. Então o rei Salomão, ele ouviu atentamente, pensou, aí ele respondeu para eles, falou, ó, eu sei que todos vocês são mercadores perspicazes. Antes de julgar o caso de vocês, gostaria de ouvir sua opinião acerca de um outro caso que eu tenho aqui para resolver. Me ajudem a resolver uma situação. Depois eu vou resolver a situação de vocês. Tudo bem? Os mercadores encheram o peito. Opa! Nós vamos ajudar o rei Salomão a resolver um problema. Ele não consegue resolver um problema, quem diria? Nós, simples mercadores, vamos ajudar o rei Salomão a resolver um problema que ele não consegue. O grande, sábio rei Salomão. Nós vamos ficar famosos. Aí eles esqueceram até do dinheiro que foi roubado. Então, ok, pode falar, rei, qual é o problema aí, né? E aí então o rei disse para eles, falou, ó, um menino e uma menina, eles cresceram no mesmo bairro e prometeram não se casar sem o consentimento um do outro. Sabe aquele amor de criança, né? E fazem juras de amor, né? Ó, eu só vou casar com você. Se eu não casar com você, eu vou pedir permissão para você me autorizar a casar com outra pessoa. Tudo bem? Tudo bem, né? Então faz o pacto lá entre eles. E Salomão estava dizendo, esses dois, esse menino e essa menina, eles fizeram uma aliança assim, certo? Bom, o tempo passou, eles cresceram, o menino continuou morando no mesmo local, mas os familiares da menina, ainda quando ela era menina, eles mudaram de cidade, foram para uma cidade bem distante, o tempo passou, os dois cresceram. Chegou num determinado dia, os pais da menina falaram, ó, nós temos um noivo ideal para você. E foi apresentado um noivo para ela, ela gostou do noivo, né, o pretenso noivo, e então ela falou assim, eu tenho uma situação, eu fiz um juramento com meu amigo na infância, e eu não posso me casar antes de conversar com ele, que nós fizemos um juramento. Então a menina, ela empenhou-se em viajar uma longa distância até a cidade original dela, e para procurar o seu amigo, para que ele pudesse então liberá-la para esse casamento. Então, durante a viagem, ela viajando sozinha, chegou no determinado ponto entre uma cidade e outra, e então ela foi emboscada, e ela encontrou ali um senhor pelo caminho, e nesse senhor ele falou que ia roubá-la, né? E como ele falou que ia roubá-la, e ela estava levando, né, aquele dinheiro como o dinheiro do penhor, para que ela fosse liberada do julgamento, como o penhor de pagamento para ser liberada, para dar ao seu amigo, para que ela ficasse livre e pudesse assim casar. Então,
Nesse interim, esse ladrão de uma certa idade, ele surgiu no meio de um arbusto e atirou-se contra ela para roubar-lhe o dinheiro e ameaçando utilizar-se dela para outros propósitos. Então a moça suplicou e disse: por favor, ouça-me, você é um homem velho, por que traria esta terrível culpa sobre si pouco antes de ser convocado perante um juiz? E esse juiz que eu estou dizendo para você é o juiz eterno. Por que você traria este peso sobre você? Pegue meu dinheiro, tudo bem, mas deixe-me retornar ilesa ao meu noivo. E então ela pegou e contou a história para ele. A história da sua infância, o juramento que ela fez com o seu amigo, o amigo que fez o juramento com ela, né? E depois o tempo passou e agora ela, uma moça formada, ela estava indo a encontrar o seu amigo para que ela pudesse pagar esse dote, para que ele pudesse liberá-la para o casamento. Então ela acabou contando a história para esse senhor, esse velho ladrão, né? E aí então aconteceu algo inesperado. Ela disse: você é um homem velho, deve aprender dele a como se controlar, né? Então o ladrão ficou tocado pelo seu relato, não a molestou e ainda por cima ele restituiu-lhe o dinheiro. Agora, nessa situação, né? Então ela encontrou o seu amigo, conversou com ele, explicou toda a sua situação e entregou para ele o dote. Ou seja, o seu saco de dinheiro, né? Para pagar o valor do dote, para que ele pudesse, o seu amigo pudesse liberá-la, para que ela pudesse casar com o seu noivo, que estava lá na outra cidade em que ela estava morando. O jovem, ele também ouviu o relato da sua amiga, o que aconteceu no caminho, né? E principalmente a fidelidade dela no juramento. Então o jovem, o seu amigo de infância, também ele ficou muito envolvido emocionalmente com a situação, e o amigo é um amigo, ele não somente a liberou do juramento para que ela pudesse casar, e também não aceitou a sua bolsa de dinheiro. E ela então voltou feliz para a sua cidade e para o seu casamento. Então aí Salomão, o rei Salomão, vira para os 3 mercadores perspicazes, e então ele diz: agora coloco-lhes a seguinte questão: quem é o verdadeiro herói dessa história? A moça, o jovem ou o ladrão? Gostaria de ouvir suas opiniões sobre o assunto, que vocês vão me ajudar a resolver o meu problema. Obviamente, os mercadores ficaram felizes da vida. Nós vamos ajudar o rei Salomão a resolver um problema. Quem diria? E você? Quem é o herói para você nessa história? A moça, o jovem ou o velho ladrão? Quem seria o seu herói nessa história? Então, os mercadores começaram a responder. E então, o primeiro mercador disse: para mim, a moça é extraordinária, é a minha heroína. Imagine empreender uma longa e perigosa jornada apenas para cumprir sua promessa de infância. Essa moça foi extraordinária, é a minha heroína. O segundo mercador falou: para mim, o meu herói é o jovem. Ele foi muito nobre, altruísta, em poder receber a moça, poder ouvir a sua história, e ele simplesmente falar para ela: você está liberada.
Não precisa me pagar o dote de forma alguma. Em hipótese nenhuma vou aceitar isso. Você é minha amiga. Eu sou seu amigo. E eu quero o melhor para você. E é isso que vai te fazer feliz? Vá em frente. Seja feliz. E esta foi a resposta do segundo mercador. Mas aí o terceiro mercador, né? Ele disse assim, ó, para mim, o meu herói é o ladrão. Já viu? O ladrão, ele pegou a moça, dominou a moça, tirou facilmente a bolsa de dinheiro dela, ainda por cima, ele queria abusar da moça, mas ele ouviu a moça e ele simplesmente ficou condoído com a moça, o ladrão ficou condoído com a moça, certo? E ainda por cima, ele restituiu a bolsa de dinheiro para ela, onde já se viu. Ele poderia ter pego a bolsa de dinheiro e ir embora, mas ele devolveu a bolsa de dinheiro para ela. Então, para mim, o meu herói dessa história é o velho ladrão. Então, o rei Salomão gritou e disse, prendam esse, ele é o ladrão. Hã? Ele é o ladrão? Sim. Depois de conseguir, ele disse, depois de conseguir de ter a posse tanto da moça quanto o dinheiro, não apenas libertou a moça, mas ele disse, restituiu o dinheiro. Ele falou do dinheiro do começo ao fim da sua defesa do ladrão. Ele é o ladrão, pode prendê-lo. Ele valoriza mais o dinheiro do que as pessoas. E aí ele foi preso e depois de ser preso, ele acabou confessando que foi ele mesmo que tinha roubado a bolsa de dinheiro dos seus amigos. Os outros dois mercadores, sem sombra de dúvida, saíram felizes. Puderam ajudar Salomão e também puderam recuperar a sua bolsa de dinheiro, né? Então, saíram muito bem dessa história aí. Não é verdade? Temos uma outra história no sentido do ladrão que diz assim, um certo governante não judeu, ele promulgou uma lei dizendo, se a polícia pegar um ladrão, deveria libertá-lo. Pegou o ladrão em flagrante, ou mesmo depois da investigação pegou o ladrão, e o governador, aqui o governante diz, é para libertar o ladrão? Mas ele continuou dizendo, o governante, se pegasse uma pessoa que comprou artigos roubados do ladrão, esta deve ser condenado à morte. Uau! Liberta o ladrão e o que comprou do ladrão tem que ser preso e condenado à morte. Vixe! O povo então ficou doido da vida com o governante. Falou, que é isso? Esse governante está maluco, está doido da cabeça. Onde já se viu? Soltar o ladrão e condenar à morte quem comprou o objeto do ladrão? Não está certo isso daí não. Então, esse rei governante disse ao povo, todos estão convidados para vir ao grande campo atrás do palácio amanhã. Haverá uma demonstração muito interessante. Então, no dia seguinte, o povo compareceu em massa atrás do palácio, no campo que tinha ali, certo? E o rei governante disse aos seus, coloquem comida em vários lugares do campo. Ali havia muitas doninhas, esses animais. Coloquem comida em vários lugares e observem. Então, os servos do rei trouxe comida, colocou em vários lugares no campo. E imediatamente, foi uma questão rápida, apareceram várias doninhas de vários cantos do campo, foram lá, pegaram a comida e carregaram para dentro das tocas. O que tem de mais isso?
o povo começou a perguntar um pouco, o que tem de mais isso? Lógico, as doninhas vêm pegar comida e levam para a toca. Aí o rei disse assim, voltem amanhã, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-campo, no mesmo bate-horário. Voltem aqui. Ainda não acabou a história. O povo foi embora, cada um falando um monte de coisa, né? Falando um monte de abobrinhas, para não dizer outra coisa. E no dia seguinte o povo voltou. Só que durante a noite, né, o rei governante disse aos seus servos, vão onde estão as tocas das doninhas e antes de amanhecer o dia, coloquem pedras na entrada das tocas. Só isso. Amanheceu o dia, mesmo horário, povão chegando, povão se reunindo e comentários diversos, múltiplos, e cada um falando. O que o rei vai fazer hoje? Vai jogar comida de novo, as doninhas vão pegar comida, vão levar para a toca. E que espetáculo é esse? Por que vai ter que matar o receptador e o ladrão tem que ser solto? Esse que é o nosso problema. O povo, né? O povo é cheio de especialistas, né? O povo está cheio de técnicos, não é verdade? Né? O povo está cheio de eu sei mais do que o rei, eu sei mais do que os sábios, eu sei mais do que todo mundo, né? Bom, beleza. Aí então o rei chega e fala, bom dia, tudo bem? E aí ele fala para os seus servos, põe comida no campo. Aí o povão vai acontecer a mesma coisa do que ontem. Então, só que o povo não sabia que a toca, né, as tocas das doninhas tinham pedra na entrada. Então, os servos colocam comida em vários lugares do campo. As doninhas surgem de vários lugares, vão lá, pegam a comida. E aí, o que acontece? Elas correm para suas tocas, para levar comida para dentro das tocas. Quando chegam lá e elas veem que as tocas estão obstruídas, não há como entrar, e elas procuram, não encontram jeito de entrar, não encontram jeito de depositar a comida dentro das suas tocas. Então o que as doninhas fazem? Então as doninhas simplesmente, elas voltam, cada uma, no mesmo lugar que cada uma pegou os alimentos, devolvem no seu respectivo lugar. E vão embora. Aí o povo diz, não entendi nada. Mas vocês são especialistas, pô. O povo não é especialista, não está cheio de especialista no meio do povo, que entende mais do que doutores em leis, que entende mais do que os verdadeiros especialistas na medicina e companhia limitada? Agora ninguém entende nada? Então o rei disse, vejam, os ladrões agem exatamente como as doninhas. Roubam porque sabem que existem pessoas que negociarão com eles. Mas se souberem que ninguém comprará artigos roubados, deixarão de furtar. Por esse motivo, estou punindo todos que fazem negócios com ladrões. Eles encorajam os gatunos a roubar. Se os receptadores são cancelados, os ladrões não têm para quem vender. Então eles vão fazer o quê? Eles não vão roubar. Esta foi a ideia do rei, do governante. Então ele explicou ao povo, seja quem for dentro do povo que comprar, fazer negócios com produtos roubados pelos ladrões, os ladrões ficarão livres e vocês serão condenados à morte. Depois desse decreto do rei, os ladrões acharam alguém para comprar produtos roubados? Quem que queria colocar
né, o pescoço na forca, no modo de dizer. Então essa é a razão, amados. Por que há tantos ladrões? Porque há tantos quantos receptadores. Por isso que, por exemplo, o nosso Código Penal, em qualquer tempo, o receptador ele é preso em flagrante delito, quando ele é pego com o objeto furtado ou roubado. No nosso Código Penal, por exemplo, tem esse detalhe aí, né? Não tem a pena capital, que o rei aqui colocou, mas é uma, como diz outro, é uma história com H, para que nós possamos ter uma noção. Se há receptadores, os ladrões nunca vão deixar de existir. Entendeu? Então, dentro do povo, seja quem for, tem muita gente de paletó e gravatinha, tem muita gente com título de comerciante, industrial, não é doutor, mas chamam de doutor porque tem bastante grana, por exemplo, né? Que gostam de comprar produtos furtados, produtos roubados, né? Por isso que cresceu muito no nosso país o roubo de cargas, por exemplo, porque existe muito magnatas, né, que vivem comprando carga roubada, né? Então, esse é um exemplo sendo dado aí. Positivo? Vamos para a nossa leitura. A nossa sétima leitura é capítulo 20 de Levítico, a partir do verso 8, com os comentários de Irache, e vamos até o verso 24. Punições por relações proibidas. Está escrito: guardareis os meus decretos, estudando suas leis diligentemente, e então os cumprireis. Eu sou Deus que vos santifica, não vos permitindo manter relações proibidas, conforme já mencionadas. As relações proibidas foram apresentadas antes do dever de honrar os pais. Agora, inversalmente, a punição por não honrar os pais será enunciada como instrução às penas aplicáveis quando se mantém relações proibidas. Porque vos foi ensinado que todo adulto, homem ou mulher, que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto por apedrejamento. O mesmo é válido se ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe depois de mortos. Ou seja, o pai e a mãe são falecidos e o filho ou os filhos amaldiçoam seus pais mesmo depois de mortos, também a punição é a morte, é a punição capital. Punição capital para aqueles que maltratam pais e mães, causam machucados, feridas, maus tratos, lançam sobre seus pais maldições, palavras e por aí afora vai, negativas contra seus pais. A punição é pena capital, morte. E aqui diz ainda, é a pena por morte, por apedrejamento. Aí você diz assim, puxa vida, mas que isso? Vai ser morto por apedrejamento? O tamanho da punição é para você ter uma noção do tamanho do absurdo ou da violência que é praticado contra aquele mandamento específico. Você precisa entender isso. Essa que é a realidade. Então veja bem, aos olhos de Deus, todo aquele que desonra pai e mãe em suas dimensões diversas, o que é abominável aos olhos de Deus, Deus dá a punição, pena capital. Entendeu? Continua. A culpa pelo derramamento de seu sangue é dele mesmo, ou seja, aqueles que são punidos com a morte, o sangue que é derramado deles, através do apedrejamento,
quem faz o apedrejamento não leva a culpa, porque a culpa do sangue derramado dos acusados, a culpa é deles mesmos. Ponto. Conforme, então nós vimos aqui sobre a questão de pai e mãe. Pai e mãe, vejam quão precioso é aos olhos de Deus aquele que honra pai e mãe, e quanto que é abominável aos olhos de Deus aquele que faz o contrário. Continuando, conforme vos foi ensinado, o adultério é proibido. O adultério é proibido. A punição por esse crime, prestem atenção, a punição por esse crime é o seguinte: no caso de um homem que cometer adultério com a mulher de um outro homem, que cometer o adultério com a mulher de seu semelhante, o adúltero e a adúltera serão mortos por estrangulamento. Uau! É séria a coisa. É séria a coisa. Lembremos que todos os mandamentos é uma ordenança direta e explícita ao povo judeu. Aí alguém diz assim, pô, tô fora, eu não sou judeu. Mas é interessante, né, que sobre punições, o povo sempre se fala, não é comigo, é com os judeus, o problema é deles. Mas quando entra dentro das bênçãos, todo mundo quer a bênção. Aí ninguém diz, pô, essas bênçãos são especificamente para os judeus, eu tô fora. Não é assim? É assim que o mundo religioso, de forma geral, age. Entendeu? Mas não podemos esquecer que Deus disse, e nós vamos ver com mais detalhes à frente, nas próximas parashiot, nas próximas porções, que tudo aquilo que está se referindo ao povo judeu é para que Deus disse, vós sois a luz para as nações. Ou seja, a luz para as nações é o povo judeu. Não tem outra luz para as nações. Então tudo aquilo que se refere ao povo judeu é ensinamento para nós. E aquilo que é pertinente para nós é aquilo que nós precisamos realmente aprendermos com essa realidade. É isso que nós precisamos aprender, certo? Então, vejam a seriedade das coisas. Então, o adúltero e a adúltera, né, serão punidos com o estrangulamento. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, isto é, descobriu a nudez de seu pai, ambos serão mortos, tanto a mulher do seu pai como o filho. Porque a mulher do seu pai pode ser que o seu pai ficou viúvo, portanto ele ficou órfão da mãe, ou o seu pai separou-se de sua mãe, certo? E casou com outra mulher, mas é a mulher do seu pai. É proibido descobrir a nudez da mulher de seu pai. Quem faz isso, tanto o filho como a mulher, certo? Os dois serão punidos com o apedrejamento até a morte. Quanto ao homem que se deitar com a sua nora, ambos serão mortos por apedrejamento. Cometeram uma ação desprezível com a mistura do sêmen do pai e do filho na mesma mulher. A culpa pelo derramamento de seu sangue é deles mesmos. Quanto ao homem que se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, serão mortos, e a culpa pelo derramamento de seu sangue é deles mesmos, porque eles praticaram aquilo que é abominável aos olhos do Ser Supremo, o Criador. Quanto ao homem que tomar uma mulher como esposa e depois fornicar com a mãe dela, tal união é conselho de sua má inclinação. Eles
eles queimarão a ele e a mãe no fogo. Aquele que toma uma mulher como esposa, e depois ele faz fornicação com a mãe dela, certo? Tanto a mãe dela como ele, os dois têm a punição de morte por fogueira. Vão morrer no fogo, certo? E depois de casar-se com uma mulher, um homem fornicar com a mãe dela e com a mãe da mãe dela, os três serão queimados. Quer dizer, você olha assim e fala, pô, é um absurdo. É um absurdo, é uma abominação. Mas tem gente que faz. A punição é a fogueira. Vai queimar lá no fogo. O resto você completa. Para que não haja conselho em vossos meios, né? Então, as punições, o tamanho da punição é o tamanho da gravidade por infringir a lei divina. E o quanto isso é abominável aos olhos de Deus. O homem que se deitar com o animal será morto por apedrejamento, e matareis o animal também por apedrejamento. O animal é tecnicamente inocente, porém, visto que por providência divina ele ocasionou esse pecado, também será morto. Similarmente, no caso de uma mulher que se aproximar de qualquer animal para fornicar com ele, matarás a mulher e o animal também. Serão mortos por apedrejamento. Quanto ao homem que tomar sua irmã e fornicar com ela, seja ela filha de seu pai ou filha de sua mãe, e assim ele vir a nudez dela e ela vir a nudez dele, isso é um ato ignóbil. Se eles tiverem sido devidamente advertidos, serão cortados da vida para que todos os membros de seu povo vejam, morrerão prematuramente e sem filhos. Como o homem descobriu a nudez de sua irmã, ele carregará a consequência de seu pecado. Quanto ao homem que se deitar com uma mulher que esteja tendo fluxo menstrual, com isso se impurificando ritualmente, a menos que o fluxo haja cessado, ele descobriu a sua nudez, visto que ele descobriu sua fonte de sangue, e ela descobriu a fonte de seu sangue. Então, se tiverem sido devidamente advertidos e visto no ato, serão punidos com chibatadas. Se não tiverem sido advertidos e visto no ato, ambos serão cortados do meio do povo e serão mortos prematuramente e sem filhos. Conforme te foi ensinado, verso 19 do capítulo 20. Conforme te foi ensinado, não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, os tias. Pois quem o fizesse, estaria descobrindo a nudez de seu parente próximo. Se as duas partes o fizerem, carregarão as consequências de seu pecado. Serão punidos com chibatadas. O homem que se deitar com a sua tia descobriu a nudez de seu tio, de maneira que eles carregarão as consequências de sua transgressão. Morrerão prematuramente e sem filhos. Quanto ao homem que tomar a mulher de seu irmão, a cunhada, esse é um ato repulsivo. Ele descobriu a nudez de seu irmão. Permanecerão sem filhos até a morte. Guardareis todos os meus decretos e todas as minhas normas, estudando minuciosamente suas leis, e então os cumprireis. Se assim fizerdes conforme vos foi ensinado, a terra a qual vos levarei para habitardes nela não vos vomitará. Não seguireis as práticas das nações que eu expulsarei de Canaã, de diante de vós, porque elas cometeram todas essas transgressões, e eu me aborreci com elas. E eu vos disse, vós vos apossarei de sua terra em lugar delas, pois eu a darei a vós para que possuais uma terra que mana leite e mel. Eu sou Deus, vosso Deus,
que vos distingui dos outros povos, dando-vos minhas leis. Aqui nós encerramos a nossa sétima aliá. E no capítulo 20, do verso 25 ao 27, nós temos o Mafitir, que é a leitura final. Vamos terminar a leitura final e vamos comentar mais algumas coisas aí. Então, versículo 25. Deveis ser capazes de facilmente distinguir entre o abate ritual e o correto, que deixa o animal espiritualmente puro, de modo que ele não vos impurifica espiritualmente. E o abate ritual incorreto, que torna o animal espiritualmente impuro. Entre o abate ritual que torna a ave impura e o abate ritual que deixa a ave pura. Assim, não vos fareis execráveis por causa do consumo de qualquer animal ou ave espiritualmente impura, ou ainda por causa do consumo de todo ser que rasteja sobre a terra, que eu distingui de outros seres semelhantes, proibindo-o para vós, porque consumi-lo vos torna espiritualmente impuros. Como foi declarado acima, sereis santos para mim, porque eu, Deus, sou santo. Eu vos distingui de todos os povos, dando-vos todas essas leis, para que sejais meus. Se rejeitares essas leis, perdereis tanto o privilégio de serdes meus, como minha possessão divina, ou, melhor dizendo, como minha proteção divina, que o acompanha. Então pertencereis às forças cegas da natureza, estando sujeitos, inclusive, ao poderio das nações conquistadoras. Aprendestes que o adivinho, que falar de sua axila, sustentando nela um cadáver, ou falar de sua boca, pondo nela o osso de um animal, que é chamado de iadua, será punido com excisão, se não houver sido devidamente advertido. Um homem ou mulher são adivinhos que falam de sua axila, sustentando nela um cadáver, ou adivinhos que falam de sua boca, pondo nela o osso de um animal. Os transgressores serão mortos por determinação do tribunal por apedrejamento. E os agentes do tribunal não conseguirem matá-los, as pessoas do povo os apedrejarão até a morte. A culpa pelo derramamento de seu sangue é culpa deles mesmos. Então aqui nós finalizamos a nossa sétima aliá mais mafitir, leitura final, e a nossa paraxá, ou as duas porções da nossa paraxá semanal, ok? Punições. Às vezes, né, as pessoas têm aquela questão, punições, mas as punições são muito severas. Mas a questão é a seguinte, diz Deus, eu sou o vosso Deus, o teu Deus, eu sou santo, assim diz o Eterno. Portanto, sereis para mim santos. Então, primeiramente, o foco é todas as normas, todas as leis, elas foram dadas explicitamente para o povo judeu. Através do povo judeu, Deus, através dos milênios, ele vem trazendo um exemplo de conduta moral, ética e espiritual, para que as nações possam aprender com o povo judeu, onde está o verdadeiro monoteísmo, onde estão as raízes dos mandamentos divinos, para que as nações possam aprender com eles. Através disso, nós recebemos as 7 leis universais. As nações receberam as 7 leis universais. As 7 leis universais, a princípio, foi um pacto feito com Noé, segundo os nossos sábios, ali o pacto com a humanidade, as 7 leis universais. Mas se as 7 leis universais tivessem ficado apenas ali com Noé, depois do dilúvio, seria uma situação, vamos dizer assim, uma situação mais inferior para as nações, né?
seria aquele jeitão, né? O jeitão do, vamos dizer, o jeitão do brasileiro. Vamos ver como que dá para tirar vantagem nessa história, né? E aí faz o jeitinho para tirar vantagem. Vamos dizer dessa forma para se entender o que temos pela frente. Mas acontece que Deus, ele não deixou as 7 leis universais só lá com Noé, no pacto com a humanidade. Quando o povo judeu, conduzido por Moisés e Arão, até o Monte Sinai, depois que eles saíram do Egito, e lá no Monte Sinai, nós temos lá a famosa passagem que todos os segmentos religiosos gostam de falar. Os 10 mandamentos. Mas também, né, apesar de gostarem de falar, eles pegam apenas os 10 mandamentos, sendo que os chamados 10 mandamentos, ou 10 palavras, ou os 10 ditos propriamente dito, né, a Aseret Hadibrot, a tradução literal, né, os 10 ditos ou as 10 palavras, mas as nações gostam disso, os segmentos religiosos gostam de falar dos 10 mandamentos, mas gostam também de adulterar, né? Gostam de adulterar, né? Os mandamentos. Mas, quando Deus deu os 10 ditos, eles foram escritos, assim como todos os 5 livros da Bíblia e como os demais livros do Tanar, das Escrituras Sagradas, todos eles foram escritos em hebraico. Então, os 10 ditos, ou 10 mandamentos, eles foram escritos com 620 letras hebraicas. 620 letras hebraicas. Que corresponde 613 letras, que corresponde aos 613 mandamentos específicos para o povo judeu. E os outros 7 que completam as 620 letras, as outras 7 letras correspondem aos 7 mandamentos universais que Deus fez com Noé. Então agora, as 7 leis universais, elas não ficaram lá no altar de Noé. Agora as 7 leis universais, elas criaram uma nova dimensão, uma nova elevação, uma nova visão renovadora, restauradora. Porque agora as 7 leis universais, elas também foram dadas a Moisés no Monte Sinai, junto com 613 mandamentos para o povo judeu. Nesse sentido, Sofonias 3:9 fala que a partir do momento que o não-judeu ele abraça a fé monoteísta com fundamento judaico, ele anda ombro a ombro com os judeus no serviço do coração, no serviço de amor a Deus. Então agora as 7 leis universais, elas não ficaram lá atrás com Noé. Ela continua com Noé, mas aqui agora, a partir do Monte Sinai, ela é renovada, restaurada, num novo patamar mais espiritual, mais elevada, mais pura. Por isso as 7 leis universais, elas têm 66 ramificações, que é um relacionamento direto entre nós e Deus e entre nós e o próximo. Então, quando nós lemos aqui todas estas questões, as relações proibidas e as suas proibições e punições, e também bênçãos e recompensas para aqueles que não a fazem, certo? Traz as realidades também das 7 leis universais, onde nós precisamos ser santos como é santo o nosso Deus. Então, por isso, amados, viver a vida monoteísta com fundamento judaico é procurarmos cada vez mais termos uma elevação, procurarmos cada vez mais uma santidade, porque afinal de contas, santo é o nosso Deus.
Então, por isso, né, para finalizarmos, nós queremos deixar com vocês mais uma lição que se aprende com o ladrão. Interessante isso. Mas os sábios dizem assim, o Rabi Meshulam Zuzia, de Anápolis, ele diz que aprendeu de um ladrão várias lições em seu serviço a Deus. Lembrem que desde o princípio o Eterno fala através dos nossos sábios que nós precisamos aprender a tirar coisas positivas daquilo que é negativo. Nós precisamos aprender a tirar forças daquilo que é errado. Então veja bem o que o Rabi Meshulam Zuzia, de Anápolis, ele diz: aprendi várias lições de um ladrão em meu serviço divino. Primeiro, ele é discreto. O ladrão é discreto, ele não fica dando bandeira. Ele é discreto. Então o nosso serviço precisa ser discreto. Aquele negócio que tem em muitos meios religiosos, né? O bate o pé, sacode a poeira, dá a volta por cima, roda a baiana, pinta os sete e os canecos, grita e por aí afora vai, né? Não é um serviço discreto. É para aparecer. Segunda questão, ele está disposto a enfrentar o perigo. Está disposto a enfrentar o perigo. Podem proibir o serviço religioso, mas eu não deixarei de fazer. Eu preciso levar a palavra a um determinado lugar. Há perigos nesse caminho. Vamos enfrentar o perigo. As leis de ditadores e companhia limitada querem proibir com que as pessoas tenham a consciência divina, que venham anular o pensamento sobre Deus e que há um único ser supremo, único Deus e único Salvador acima de tudo e de todos. Esses ditadores querem que as pessoas deixem de pensar nisso. Então vamos enfrentar o perigo. Terceira questão. Até mesmo o menor detalhe é muito importante para ele. Ele analisa os mínimos detalhes da sua ação para agir. Nós também precisamos aprender nesse detalhe, né? O menor detalhe é muito importante. Às vezes você diz assim, puxa vida, só eu fazer uma prece de manhã quando acordo, por exemplo, Modéani, né? Só fazer uma prece de manhã, que importância tem isso para Deus? Não significa nada. O menor detalhe é muito importante. Se nós aprendermos a dar importância aos mínimos detalhes, aos pequenos detalhes, então quando Deus nos conceder grandes coisas, nós saberemos dar a verdadeira importância a elas também. Outra questão, ele diz, ele trabalha bastante. O que significa ele trabalha bastante? Ele trabalha diariamente, entre aspas, né? Ele trabalha diariamente. Aprendi nisso, que diariamente eu preciso fazer o meu serviço a Deus. Outra questão, ele trabalha depressa. Ou seja, é o momento de agir, então, ação. Não é aquela questão, né? Lembra que Deus disse a Moisés lá na beira do mar, enquanto o povo judeu estava encurralado, o mar pela frente e o exército egípcio atrás, e Moisés começou a fazer prece. Deus disse para ele, não é hora de prece, Moisés, é hora de ação, age, tem que agir rapidamente. E aí começaram a agir rapidamente, e aí o mar se abriu. Então, trabalhar depressa, ou seja, o que eu tenho que fazer é isso, então trabalhe rápido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Outra questão, ele tem confiança e esperança de que dará tudo certo. O ladrão, ele não entra
com um pensamento de desconfiança e que não vai dar certo. Ele, quando vai agir, ele age exatamente desse porte, com confiança e esperança que vai dar tudo certo, que não vai ter problema nenhum, que ele vai entrar tranquilo, vai roubar o que tiver que roubar e vai embora sossegado. Então o que tiramos de bom nisso? Confiança e esperança que vai dar tudo certo no nosso trabalho a Deus diariamente. E, finalmente, o Rabi Meshulam diz, se ele não tiver sucesso na primeira tentativa, ele tentará de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, você hoje pela manhã tentou fazer o serviço a Deus, não deu certo? Você não deu tempo, né? De novo eu estou atrasado para o serviço, não dá para fazer. Aí você vai embora. Amanhã você tenta de novo. Não deu certo. Mas no outro dia você vai tentar de novo. Você não pode desistir. Simplesmente isso. Então, são lições que os nossos mestres trazem para nós. Para aprendermos a tirar forças realmente da escuridão, do mal, do negativo, tirarmos o positivo e por aí afora vai. Por isso que a nossa alma divina, ela precisa ser alimentada e fortalecida para trabalhar a nossa alma animal, para tirar essas coisas boas, para fortalecer o nosso serviço a Deus. E nesse sentido, a alma divina conseguindo moldar a alma animal, então até a alma animal ela vai servir a Deus juntamente com a alma divina. Então, esse é o nosso escopo. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. Prestar cada dia mais a Hashem, ao Ser Supremo, único Deus e único Salvador, único Ser Supremo que está acima de tudo e de todos. Prestar a Ele cada dia do nosso viver um trabalho verdadeiro, um trabalho sincero, honesto, transparente, um trabalho de fidelidade, de perseverança, um trabalho de santidade a Deus. Então, as leis, os mandamentos, as proibições não são para o nosso mal, são para o nosso bem. Por isso diz Levítico, capítulo 18 e verso 5. Quem vive pelas minhas leis, pelas minhas ordenanças, pelos meus mandamentos, por eles viverás. Quer ter vida eterna? Viva pelos mandamentos de Deus, pelas suas ordenanças, pelas suas leis, porque são para a vida e é para a vida eterna. Olam Rabá, o mundo vindouro. Bom encerramento de Shabat, um bom princípio, e amanhã nós estaremos aqui com a nova Parashá da semana, que pela graça bendita de Hashem, que possamos ter novas lições práticas para o nosso dia a dia. Shabbat Shalom, e uma boa passagem de Havdalah, encerramento do 7º dia para os 6 dias comuns. O dia sagrado do Shabbat para os 6 dias comuns. Uma semana de bênçãos. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, até amanhã, à tarde com a Torá.